Feliz sábado, irmãos. É um grande privilégio estar aqui com vocês hoje de manhã, nesta igreja tão abençoada. Agradeço ao convite, Cleia, e quero desejar que realmente Deus fale à mente de cada um que aqui está. A mensagem da palavra de Deus nesta manhã vem do apóstolo Pedro, em sua primeira carta. Abramos a Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Novamente, para aqueles que ainda não encontraram. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus criou o ser humano perfeito. Deus, quando fez Adão e Eva, eles estavam impecáveis, perfeitos. A saúde era perfeita. Não sentiam dor em nada. Eles também eram equilibrados emocionalmente. Saúde emocional perfeita. Mas desde que o pecado entrou no mundo, mutilou a obra gloriosa de Deus. E fisicamente e emocionalmente o ser humano passou a ser atingido por enfermidades. Enfermidades físicas, enfermidades emocionais. É fácil para nós assumirmos e falarmos quando estamos com alguma enfermidade física, não é mesmo? Ai, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Ai, hoje está me doendo a coluna. Hoje o meu estômago não está bem. O meu coração parece disparar. Falamos, verbalizamos. Mas as doenças emocionais, os transtornos emocionais, é mais difícil a gente verbalizar. Olha, eu estou tão ansioso hoje. Eu estou tão preocupada hoje. Ai, parece que eu estou tão depressiva, tão depressivo. Eu não tenho vontade para nada hoje. Ai, esse dia está tão feio, esse dia está tão ruim. Mas não temos coragem de assumir que temos algum problema, alguma doença ou algum transtorno na parte emocional, mental. Por quê? Preconceitos culturais ou preconceitos com você mesmo? Você acha que Deus nos criou divididos? Será que Deus nos criou separadamente biológico com sistema mental, aspecto mental? Não. Somos criados numa integralidade mental, emocional, espiritual, biológico. Nós somos seres sociáveis, somos seres espirituais, somos seres biológicos, enfim, temos uma integralidade. Nesta manhã, eu quero falar a vocês sobre dois temas, que são os temas mais recorrentes dos transtornos e doenças emocionais. É a ansiedade e a depressão. Antes, porém, nós vamos falar sobre a precursora da ansiedade. Preocupação. Alguém aqui, jovens na galeria, alguém aqui nessa parte de baixo da igreja, alguém nunca teve preocupação? Levante a mão. Hein? Os jovens aí cheios de vigor, de energia. Todos nós já tivemos preocupações, já tivemos ansiedades. O que faz a preocupação? O que é a preocupação? A palavra já diz preocupação. Pré-ocupar-se. Ocupar-se antes. O que faz a preocupação?
O fator desencadeante das preocupações são os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos vêm à nossa mente e vão se avolumando como uma bola de neve. Já soltou uma bola na neve, ela vai correndo e a neve vai grudando e ela vai ficando enorme. E assim são os pensamentos negativos. Vão se avolumando cada vez mais até prejudicarem as sinapses do nosso cérebro. E assim, esses pensamentos negativos vão invadindo a nossa mente e produzindo um mal-estar terrível. A preocupação, geralmente, é sempre com o futuro, e se, e será, ou ao passado. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Preocupações. Deixamos de viver o hoje. Deixamos de viver o presente. O hoje, já fala, o nome é o presente. É um presente de Deus para nós. 24 horas do dia de hoje é o presente que Deus nos dá. Obrigada. E às vezes deixamos de usufruir este presente, este hoje, por conta de nossas preocupações. Porque as preocupações nos fazem carcereiros do futuro ou do passado. Nos trava, nos deixa imobilizados no hoje. E sabendo da nossa fragilidade humana, sabendo de quão fracos somos, Jesus, no Sermão do Monte, mencionou 3 vezes: não se preocupem, não andeis ansiosos. Vamos ler Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 27. Veja só. De nada adianta nos preocuparmos, de nada adianta ficarmos ansiosos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso quer dizer, qual de vós, por preocupados que estejam, podem aumentar um dia em sua vida? Pode aumentar um mês em sua vida? Abramos agora em Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, verso 25. O que faz a preocupação? O que faz a ansiedade em nós? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade o abate, mas a boa palavra o alegra. A principal razão de nos preocuparmos é porque desejamos controlar a nossa vida sozinhos. Não confiamos nas promessas de Deus. Queremos gerenciar tudo sozinhos. E aí não dá certo. E aí não somos capazes. Queremos pegar a agenda de Deus e trazer para nós. Não queremos esperar as bênçãos, as promessas se cumprirem em nossa vida. As preocupações, a ansiedade, sempre é pautada pela dúvida. E se acontecer? E será? E por quê? A dúvida foi lançada lá no Éden, quando o inimigo disse para Eva: mas é assim mesmo que Deus lhe falou? Será? Você não pode comer dessa fruta? A dúvida, a incerteza pautam as preocupações. Você não consegue, você não tolera a incerteza. Mas onde ele está? Mas por quê? Vejam o que o Espírito de profecia, o que o Espírito de profecia nos diz sobre vivermos o hoje, esse presente de Deus. Abrirmos a caixa desse presente. Quando você ganha um presente, você consegue deixar a caixa fechada para abrir um outro dia? Não, eu não consigo. O hoje é um presente que Deus nos dá. Vejam,
Não pense em todas as dificuldades e cuidados do amanhã. Não nos tornemos infelizes por causa dos fardos de amanhã. Corajosa e animadamente suportemos os fardos de hoje. E sobre o passado, vejam o que a Pena Inspirada nos diz. Não é sábio ajuntar todas as tristes recordações da vida passada, injustiças e decepções, e falar tanto sobre elas e tanto lamentá-las que nos sintamos esmagados pelo desânimo ao falarmos sobre as coisas ruins do passado. Abate sobre nós o quê? O desânimo. A preocupação gera um gasto de energia sem trazer benefício e é um estratagema do inimigo para nos manter imobilizados no presente. Nos tira a concentração, divide a compreensão, as nossas decisões se tornam injustas. Enfim, divide a capacidade de determinação. Vejam esta pesquisa na Universidade de Wisconsin. 40% das coisas que a gente se preocupa nunca acontecerão. 30% das coisas que nos preocupam, que já aconteceram e não podem ser mudadas. 22% são pequenas preocupações e críticas infundadas das demais pessoas. E 8% são preocupações legítimas, produtivas. Quero deixar claro aqui o que é uma preocupação legítima, produtiva. Também não dá para deixar a vida nos levar. Tudo está bem, é um oba-oba, eu não vou me preocupar com as contas que tenho que pagar no final do mês. Os jovens que estão ali diante do vestibular, não estou nem aí, não vou estudar, a coisa vai acontecer. Eu não vou me preocupar em preparar o meu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Certas preocupações são necessárias. Certas preocupações nos levam ao movimento, à ação. O que eu não posso é deixar essas preocupações inundarem o meu ser e me travar. Então, preocupações produtivas, preocupações legítimas, são aquelas que impulsionam a ação. Nos levam a agir, a fazer alguma coisa. Eu preciso pagar as contas no final do mês, eu tenho que me lançar, eu tenho que correr atrás, eu vou fazer uma viagem, eu tenho que fazer uma revisão no carro, eu tenho que me preparar, eu tenho que me organizar. E preocupações improdutivas são aquelas que não nos levam a nada. O acúmulo de preocupações nos leva à ansiedade. E a ansiedade vem diante de situações que estamos por encarar, por enfrentar. Ansiedade antecipatória, ansiedade generalizada, ansiedade porque eu não consigo ficar num ambiente que tem muita gente, e o transbordar da ansiedade, que é a síndrome do pânico. Então, aí, é tudo difícil, o coração parece disparar, parece que tem algo asfixiando, parece que eu vou morrer. Veja os sintomas físicos da ansiedade. Tensão e dores musculares, taquicardia, tremedeira, tontura, dores de cabeça, insônia, náuseas, vômito, falta de ar, sensações de asfixia, dificuldade para comer, sudorese, formigamentos. Sintomas psicológicos da ansiedade: impaciência, irritabilidade, falta de concentração, mente em branco, dá um branco de vez em quando. Insegurança, parece que não vamos conseguir, parece que não vamos dar conta daquilo que propusemos, daquilo que temos que enfrentar, encarar. Medo exagerado, hipervigilância, parece que tudo tem perigo, parece que tudo está difícil. Sensação de pânico, pensamento catastrófico. E quem aqui já não teve um desses sintomas, pelo menos? Ansiedade diante de uma prova.
sei lá, uma prova lá no ensino médio, uma prova de concurso, um vestibular. Ansiedade durante uma entrevista na seleção, lá em uma empresa. Ansiedade porque está sem o trabalho, ou ansiedade porque está encarando um trabalho novo. Ansiedade. Ansiedade enquanto se aguarda a biópsia de um exame, de uma alteração no organismo. Ansiedade porque o filho não volta para casa. Ansiedade porque o cônjuge está fora, está atrasado. Ansiedade porque ainda não conseguiu concluir aquele projeto tão sonhado de comprar o seu carro, de construir a sua casa própria. Ansiedades e ansiedades. Medo. Quem nunca teve medo? O medo está presente na vida de todos nós. E o medo, num grau menor, é benéfico, porque nos protege. Ansiedade. O mundo hoje vive com ansiedade. Vejam os fatores desencadeantes. Traumas psicológicos. Aquela criança que é educada, é criada sob tensão de sua mãe, de seu pai. Olha, não vai ir, é perigoso. Você não consegue. Aquela criança que não tem a confirmação positiva. Veja o que você conseguiu, veja o que você foi capaz. Sabe aquele menino que vem com a prova, com a nota da prova e diz: papai, veja só, em matemática que estava tão complicado, eu batalhei, estudei e tirei 7,5. E o papai olha para ele e fala assim: mas que coisa feia, você poderia ter tirado 9,5. Sabe, essas coisinhas pequenas vão criando, desenvolvendo os traumas psicológicos nas crianças. Relações interpessoais conflituosas, principalmente dos casais, rompimento de relacionamento afetivo, do primeiro namorado, do noivo, do casamento que não deu certo. Perdas. Neste mundo convivemos com perdas. Quem é que nunca perdeu alguma coisa aqui? Perdeu o trabalho. As crianças, de repente, perderam um cãozinho de estimação. Perderam um cônjuge, perderam a mãe, perderam um ente querido. Convivemos com perdas. Deficiências sensomotoras, né? Problemas de audição, problemas de visão também provocam ansiedade. Ambiente familiar hostil, que ninguém se respeita, que falam tudo o que desejam. Transtornos bioquímicos, hormonais. É um ponto importante. Às vezes nos tornamos tão ansiosos porque os nossos hormônios cerebrais não estão sendo produzidos na quantidade suficiente. Temos uma glândula que atrás do nosso cérebro, chamada glândula pineal, que é responsável sobre a produção dos hormônios do bem-estar, que são serotonina, dopamina, noradrenalina e outros mais. E, às vezes, então, tem um distúrbio hormonal. Situações novas, estresse do trabalho, estresse da rotina de vida também provoca ansiedade. Pensamentos negativos, obsessivos, a teu próprio respeito e a respeito de outros que estão próximos a você. Dependência química e outros. Vejam que a senhora White nos diz no livro Lar Adventista: embora a preocupação e a ansiedade não possam remediar um simples mal, podem produzir grande dano. Por outro lado, alegria e esperança, ao mesmo tempo que iluminam o caminho de outros, são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Preste atenção em você. Quais são as tuas ansiedades? Talvez cultivando muito tempo os pensamentos negativos a teu próprio respeito? Talvez o estresse no trabalho, que toma conta e você não tem tempo para momentos prazerosos com você mesmo, com a sua família, com as pessoas que estão próximas a você? Perceba,
temos sinalizações. O nosso corpo sinaliza, o nosso cônjuge sinaliza, o amigo sinaliza. Olha, você está irritado. O que está acontecendo? Pare, reflita. Muitos estão deixando de se jogar nos braços da pessoa amada para estar exageradamente muito tempo na internet, para estar conectado no iPad e outros ais que a tecnologia da informação oferece. Esses dias eu estava almoçando num local e enquanto aguardava o prato que eu havia pedido, eu comecei a observar. Próximo à minha mesa tinha mais 3 mesas mais próximas, as outras mais longe. Eu observei essas 3 mesas. Numa mesa ao lado tinha um casal. Ele comia apressadamente e ia lá. E a esposa do outro lado, comendo e olhando para ele. Ele comia mais umas colheradas, se conectava. E ela ali. E ela, uma hora, ela olhou para ele e falou uma frase. Como que foi sua manhã? Ele nem olhou para ela e disse assim, foi boa. E continuou. Ela terminou de comer. Ele ainda tinha mais que a metade da comida no prato. E ela ficou ali. Esfregava as mãos, passava a mão no cabelo, respirava profundamente. E eu pude perceber o quanto aquela mulher estava ansiosa. Sabe qual foi a única frase que aquele homem disse para ela, antes de saírem da mesa? Empurrou o prato, olhou para ela e disse, vamos embora. Na outra mesa tinha uma mãe e uma filha pré-adolescente. Enquanto elas aguardavam a refeição chegar, a mãe conectada, a filha conectada. Nem uma palavra saiu da boca de uma ou de outra. O que estamos valorizando mais em nossa vida? Relacionamentos virtuais ou relacionamentos interpessoais? Ou relacionamentos que possamos expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos? A hora da refeição é uma hora sagrada. Eu preciso muito cuidar da minha alimentação. Eu preciso cuidar dos alimentos que eu vou colocar dentro do meu corpo. Nós somos templos do Espírito Santo, então eu devo me cuidar. Só que eu posso comer o alimento mais saudável, mas se eu comer irado, com ressentimento, irritado, esse alimento vai se transformar em toxinas prejudiciais para a minha saúde emocional. Sim. E a maioria das doenças deste mundo são de fundo emocional. Eu conheço uma psicóloga muito renomada em Curitiba, que ela trabalhou 1 ano no Centro de Oncologia do Paraná e 1 ano no Hospital Erasto Gettner, que trata também de pessoas com câncer. E ela fez uma pesquisa. E sabe qual foi o resultado dessa pesquisa? Ela pesquisou quais os motivos, quais os fatores desencadeantes das pessoas estarem com câncer. E o resultado da pesquisa foi o seguinte: 98% das pessoas que estavam ali fazendo o tratamento de câncer eram fatores emocionais, os desencadeadores da doença. Um havia terminado o casamento, outro havia perdido um ente querido, o outro havia perdido o trabalho, perdas. O outro tinha muito tempo de ansiedade, o outro tinha muito tempo de depressão, e estavam ali tratando das doenças físicas. Apenas 2% das pessoas pesquisadas não tinham doenças, ali o câncer, um fundo emocional. Mas eram pessoas do interior do Paraná, que trabalhavam com agrotóxicos, e esses agrotóxicos, então, provocaram o câncer. Vejam a importância de estarmos cuidando do nosso equilíbrio emocional. O acúmulo de preocupações, o acúmulo de ansiedades gera uma doença. É a depressão. A depressão, geralmente,
vem após muito tempo de ansiedade, ou junto com ansiedade, ou junto com síndrome do pânico. É uma doença que tem comorbidade com outras doenças também. Ou, simplesmente, vem a depressão. O que é a depressão? Que mal é este que acomete tanta gente nesse século que estamos vivendo? E que não raras vezes é confundida com uma simples doença, como falta de fé, você precisa orar mais. Não, depressão é doença. Depressão é doença e, se não tratada devidamente, pode incapacitar o indivíduo. É uma das causas frequentes de falta de funcionários no trabalho. Ela se caracteriza por uma doença profunda, por uma tristeza profunda, angústia, sofrimento. É uma doença multifatorial. Vejam, disfunções e alterações neuroquímicas, implicação genética, traumas, perdas, uso de drogas, separação conjugal, diagnóstico de doença grave, pensamentos negativos e outros. Os sintomas, quais são os sintomas de depressão? Tristeza profunda, choro, perda do prazer, baixa autoestima, eu não presto para nada, eu não consigo fazer mais nada, eu sou incapaz, alterações no sono, ou dorme demais, ou fica com insônia, perda do apetite, ou quando vem com muita ansiedade, come demais, cansaço, faz alguma coisa e já está cansada. Desânimo, isolamento, perda de esperança, perda dos significados da vida. Jung, ele afirmou certa vez, o homem não pode suportar uma vida sem significados. Precisamos ter significados em nossa vida. A classificação da depressão pode ser leve, moderada ou grave. A depressão leve, a pessoa vai sentir muita indisposição, vai de arrasto para o trabalho, tem que fazer tudo com um grande esforço. É aquela pessoa que olha para fora, o cônjuge chama, vamos fazer uma caminhada, hoje é domingo, o beira-mar está ali bem próximo, vamos lá fazer a caminhada. Ele puxa a cortina, olha e fala assim, ai, mas hoje está um dia tão feio, olha as nuvens no céu, daqui a pouco vai chover. Pessoa negativista. Tudo vê do lado negativo, tudo é complicado, tudo é difícil. Essa pessoa pode ter uma depressão leve. E essa questão de ver a vida nos aspectos negativos, de cultivar isso diariamente, passa a ser um traço de personalidade. A pessoa vai introjetando tanto que ela fica uma pessoa negativista e vai levando assim. Há muitos tipos de depressão, hoje não temos tempo para discorrer. Depressão unipolar, bipolar, cíclica, aquela que dá mais no inverno, porque a depressão, o antidepressivo natural mais eficiente são os dois antidepressivos. Sol e atividade física, exercício físico. Temos os remédios de Deus para nós. Temos os remédios da natureza que precisamos usufruí-los. Então, a atividade física, com a luz solar, vai produzir mais serotonina, o nosso hormônio do bem-estar, e vai nos dar um humor melhor. E assim estaremos prosseguindo. Aquela depressão moderada, grave, que a pessoa já não consegue, sabe, ela quer ficar sozinha, ela não quer mais se envolver com amigos, ela quer ficar trancada. De repente tem alguma disfunção. De repente os hormônios não estão sendo produzidos. Se você tem um problema renal, se você tem um problema no coração, se você tem um problema de hipertensão arterial, você não vai tomar nenhuma medicação? Vai tomar, disse o irmão. Vamos tomar. Vamos ao médico, o médico vai prescrever e vamos tomar. E por que é que às vezes temos preconceito com a medicação antidepressiva, sendo que ela vai ajudar na produção desses hormônios por um tempo, depois se deixa gradativamente e se tem uma qualidade de vida? O ano passado eu tive um professor em meu consultório e ele chegou muito cabisbaixo e disse assim, eu não sou capaz
mais de estar perante os meus alunos. Mas eu disse, por que, professora? Tanto, já conhecia há tantos anos que o senhor está no magistério. Não, não sou capaz, eu não tenho concentração, eu não consigo passar o conteúdo para os meus alunos. E depois, pesquisando, detectamos que realmente ele estava numa depressão, e numa depressão já grave. Depois de medicado, depois de um processo de terapia, depois de retomar os remédios naturais, ele prosseguiu, ele assumiu as suas atividades novamente. O que fazer? Davi também esteve com ansiedade. Davi esteve depressivo. No livro dos Salmos tem um verso que diz: todas as noites molho a minha cama em lágrimas. Davi, eu gosto muito desse verso que ele menciona ali no Salmo 116, verso 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. É Davi se percebendo, é Davi conversando com ele mesmo, conversando com seu interior. Volta minha alma ao teu sossego. As pessoas ansiosas, as pessoas preocupadas são fujonas, fogem de Deus, fogem da realidade. Mas o alívio que o Senhor pode nos dar é certo. Confiar, porque o Senhor tem sido generoso para contigo, Davi disse. Confiar é acreditar na generosidade divina, no que Deus é capaz de fazer por nós. É buscar o sossego, a paz, que somente Ele pode nos dar. Em Filipenses 4:19, nós temos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades. Volta minha alma ao teu sossego. Voltar ao sossego é voltar aos braços do Pai. Veja o espírito de profecia, o que nos diz: a mente satisfeita, o espírito alegre, é saúde para o corpo e força para o coração. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultados da depressão. Ciência do Bom Viver, 241. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Sintomas de depressão ou a própria depressão, moderada, grave, cuidado. Na mulher, apresentam-se todos os sintomas. Choro frequente, não dá vontade de fazer mais nada, quer ficar só em casa. Nas pessoas mais idosas, o corpo somatiza, então dói tudo e não se consegue descobrir o porquê, quais são os motivos das dores. Esses dias eu estava ali numa clínica esperando uma consulta e tinha uma filha com uma idosa. E ela disse assim: eu estou cansada de levar a minha mãe a vários médicos e não descobre o que é. E eu perguntei: o que ela tem? Dores, sente dores em tudo. Com quem ela vive? Sozinha. Quando que você a visita? Só no domingo, porque eu trabalho a semana inteira. Os netos vão visitá-la? Não. Ela sai do apartamento? Não. O que será que ela tem? Por que será que são essas dores? O idoso somatiza. O homem tem a cultura de ser macho durão, não admite. Mas a depressão começa devagarinho, se torna irritado, que chamamos estupim curto, não se pode falar nada que lá vem um bombardeio. Isolamento. Vamos lá, vamos visitar nosso amigo. Não, eu não vou ficar em casa. E assim vai. E assim não admite. E chega num grau tão difícil que se perde até o significado da vida. Depressão grave pode levar ao suicídio, e é alto índice de suicídio de depressivos graves. Se perde a esperança, e aí sim, quando está num grau muito grave, se perde até a fé.
Eu tive experiência com uma pessoa, um líder de uma igreja num lugar longe daqui, onde trabalhei. Ele estava numa depressão profunda, a família não reconhecia, ele não se reconhecia. E um dia no consultório eu perguntei a ele: como está o seu relacionamento com Deus, meu irmão? Ele disse assim: faz 30 dias que eu não oro mais. Eu não consigo orar. Perdi a fé. Para mim, tanto faz. Tanto faz viver como morrer. Então, família, estejam atentos aos seus queridos. Cuidem deles. Como você está administrando suas tristezas, dissabores, dificuldades, perdas, aquilo que parece que saiu do controle? Tudo vai depender de como nós administramos as situações de sofrimento. Perdas é inevitável. Separações é inevitável. Viver o processo de luto, chorar, sentir a tristeza é natural. Agora, não deixar que esse processo permaneça muito tempo. Aí está o segredo. Quais são os excessos que precisamos cortar em nossa vida? Quem sabe excesso de trabalho? Quem sabe excesso de TV, de internet? Não sei. Quais são as deficiências que precisamos fortalecer? Atividade física, luz solar, alimentação equilibrada, confiança em Deus, repouso. Muitas vezes vamos dormir altas horas da noite, assistindo filmes ou envolvidos em outros tipos de distrações. O sono antes da meia-noite é o sono reparador. Vocês aqui, a Igreja de Campinas, é conhecida como a igreja que busca uma vida saudável. Volta e meia estou sabendo, fulano esteve na Igreja de Campinas, orientando sobre saúde. E vocês já sabem, o sono antes da meia-noite é saudável. Repara as nossas células. Nos deixa menos tensos, menos ansiosos. Então vamos nos cuidar, vamos estar atentos. Tendo clareza que a gente precisa assumir uma atitude, um comportamento frente ao sofrimento. Porque senão o sofrimento vai nos sufocar. E trabalharmos em nós o que chamamos de resiliência. Resiliência é uma capacidade que todos têm, que Deus nos deu. Uns têm em maior quantidade, outros têm em menor quantidade. O que é resiliência? É a capacidade de sairmos de situações desesperadoras, de situações difíceis. Mas buscando a Deus, confiando neste Deus fiel que o coral cantou, nós conseguiremos superar. Precisamos de nos relacionar, de deixar Cristo, Deus, ocupar o primeiro lugar em nossa vida. E Ele nos dará a força necessária. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo. Eu te dou força, eu te ajudo. Mas você precisa assumir o que está ao teu alcance. Deus não faz por você o que você tem que fazer. Se você precisa mudar, se você precisa cortar os excessos, se você precisa fortalecer as suas debilidades, Deus vai te ajudar. Mas Ele não vai fazer a parte que podemos fazer. O que estamos fazendo com as pedras que a vida nos joga? Permitindo que nos machuquem excessivamente? Tendo muito autocompaixão? Se essas pedras estão nos entristecendo, mas nos fazendo prosseguir, ok. Mas se permitirmos que a tristeza se prolongue por muito tempo, cuidado. Então está aqui a atitude frente ao sofrimento. Se você anda preocupado, Deus tem boas novas. No verso que lemos no início, ele diz: lance a ansiedade, eu carrego com você. Deixa eu carregar as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Não se preocupem. Não fiquem imobilizados, sem ação. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra aqui, lançar, no original, não tem a ver com jogar, como o termo parece sugerir, mas é transferir
para Ele. Se eu estiver carregando um peso de 30 quilos nos ombros e você chegar para mim e disser assim, olha, jogue este peso a 15 metros de distância. Será que é fácil para mim? Não. Mas se disser, solte esse peso. É fácil, não é? Nós vamos soltar. Assim é este verso. Transfira para Deus e Ele vai carregar os nossos fardos. Filipenses 4, versos 6 a 7. Eu quero ler estes versos. Filipenses 4, 6 a 7. Vamos ler? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele quer transformar a nossa mente. Nos versos anteriores diz, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma gratidão, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, é possível sim mudar o curso dos nossos pensamentos negativos. Vejam o que nos diz a senhora White no livro Ciência do Bom Viver, é a última citação para essa manhã. Custará um decidido esforço. Você precisa se esforçar. Mudar a corrente de seus pensamentos. Mas essa mudança pode acontecer. Sua felicidade, tanto nesta vida como na futura, depende de que fixem a mente em coisas animadoras. Desviem-se de quadros sombrios e voltem-se para os benefícios que Deus tem emergido na estrada e, para além desses, os invisíveis e eternos. Em todas as petições, seja pela oração, pela súplica, mas com ações de graça, sentimento de gratidão. Levantar de manhã, perceber as bênçãos, agradecer. É o antídoto da ansiedade. Chegar à noite, ver as bênçãos do dia e agradecer. Gratidão é um ato motivado pelo amor. E se eu sou grata, se eu sou grato, eu terei vontade de falar, de levar essa mensagem. E aí está, hoje, Cleia, este sábado evangelístico. Se estivermos bem conosco mesmo, teremos mais disposição para falar da mensagem, falar do evangelho para as outras pessoas, falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Irmãos e irmãs, logo Jesus vai voltar, como o coral cantou. É só um pouco mais. É só um pouco mais. Não teremos mais as preocupações. Não teremos mais ansiedades. Não teremos mais depressões. Teremos em nós, sim, o sentimento de gratidão. E a gratidão nos acompanhará por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Que muito logo vejamos Jesus voltar. E que possamos estar com Ele por toda a eternidade, louvando e agradecendo este Deus maravilhoso que tudo faz por nós. Amém.